Fala, seus loucos por futebol, Fute Mercadão da Bola. E se liga nessa notícia: Quinteiro no Flamengo, Bellingham perto de assinar com a equipe do Real Madrid e Enzo Fernandes no Chelsea. Vamos ao mercado da bola. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações, porque só aqui no canal Fute Mercadão da Bola você acompanha todos os dias as principais notícias do futebol e do mundo. A equipe do São Paulo e o atacante Lucas Moura seguem mantendo conversas a respeito de um possível retorno do atleta ao clube de São Paulo. Ao que tudo indica, o interesse é muito tanto pelo lado do tricolor paulista quanto pelo lado do jogador. Segundo o jornalista André René, Lucas, de 30 anos, sempre teria deixado claro o interesse em retornar ao São Paulo. Entretanto, foi informado que este interesse e o retorno, de fato, ao tricolor é algo que levaria mais tempo, já que ele possui contrato até 2024 com a equipe do Tottenham. De acordo com o Estado Deportivo, a equipe do Aston Villa está considerando uma investida no goleiro marroquino Bono, em caso da saída de Emiliano Martínez, argentino que foi eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo de 2022. Bono foi um dos grandes nomes da histórica campanha de Marrocos na Copa do Mundo e saiu do Mundial com enorme prestígio. O arqueiro de 31 anos está no Sevilha e está avaliado em 15 milhões de euros. A equipe do PSV está em negociações avançadas com a equipe do Molde da Noruega para contratar o quanto antes a joia Brydsen, segundo a notícia o jornalista Fabrício Romano nesta quarta-feira. O time holandês quer o atacante de 23 anos para suprir a saída de Cody Gakpo, que foi para o Liverpool. Neste ano, o jogador fez 16 gols em 30 jogos. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que o Isco, especulado nos últimos dias para clubes como Los Angeles Galaxy e Wolverhampton, o meia-campista Isco, que está livre no mercado após ter rescindido o contrato com o Sevilha, entrou também na mira de um dos gigantes europeus. De acordo com a Sport Media 7, a Juventus está estudando avançar para a contratação do espanhol. A mesma fonte indica que a velha senhora vê com bons olhos a possível chegada de um jogador que sempre foi do agrado do técnico Massimiliano. Depois de perder Cody Gakpo para a equipe do Liverpool, o Manchester United definiu João Félix como alvo prioritário para reforçar a equipe na próxima janela de transferência em janeiro. De acordo com o Daily Mail, os Red Devils não querem perder mais uma disputa e está em negociações com representantes do atacante português do Atlético de Madrid, que também é alvo do Chelsea e Arsenal. Embora a equipe do Milan esteja tentando renovar com o jogador Rafael Leão, o clube italiano se prepara para uma possível saída do atacante. Caso não seja possível manter o jogador, o jornal Gazzetta dello Sport indica que o Nicola Zaniolo, da Roma, estaria no topo das opções para substituir o português. De acordo com a mesma fonte, a Roma estaria pedindo 60 milhões de euros pelo passe do italiano, porém Zaniolo apenas tem contrato até 2024. O time romano tenta prolongar o vínculo, mas se falhar terá de reduzir as exigências. A Juventus está disposta a oferecer 60 milhões de euros, cerca de 338 milhões de reais, à equipe da Lazio para contratar Milinkovic. Segundo a notícia o jornal Gazzetta dello Sport, a velha senhora oferece ainda entre 6 a 7 milhões de euros anuais ao meia sérvio. A equipe do Barcelona ganhou um rival na disputa pelo volante ítalo-brasileiro, Jorginho. O Newcastle, segundo a notícia o jornal Daily Mail, o jogador de 31 anos figura na lista de reforços dos ingleses para a próxima temporada. O multimilionário clube da Premier League
quer a contratação de Jorginho, que está em fim de contrato com a equipe do Chelsea. Porém, também outras alternativas como Tielemans, de 25 anos, da equipe do Leicester, e Thuram, 21 anos, da equipe do Nice, estaria no radar do Newcastle. A imprensa italiana revela que o atacante Arthur Cabral pode deixar a Fiorentina na próxima janela de transferência. O destino do jogador seria a Cremonese. É quem está tentando a contratação por empréstimo do jogador de 24 anos. Ex-Ceará, Palmeiras e Basel, Arthur Cabral fez 4 gols em 19 partidas nesta temporada. O meia-campista argentino Carlos Alcaraz é o alvo prioritário do Benfica para suprir a possível saída de Enzo Fernandes. Segundo a notícia, a CNN Portugal, o Racing exige 15 milhões de euros pelo promissor jogador de apenas 20 anos. De acordo com a mesma fonte, o atleta tem contrato até dezembro de 2026 com a equipe do Racing. O meia croata Lovro Maje voltou a interessar o Real Madrid de acordo com a mídia Foti. O clube merengue poderia oferecer 60 milhões de euros. Cerca de 337 milhões para contratar o jogador do Rennes da França. Magé, de 24 anos, esteve na última Copa do Mundo. Não foi titular da seleção croácia, mas foi muito bem quando utilizado e fez um gol em 7 jogos. Não é novidade dizer que a equipe do Manchester City está interessada na contratação do atacante Rafael Leão, que pertence à equipe do Milan. Porém, o Calciomercato noticia agora que, para facilitar a negociação, o clube da Premier League estuda oferecer Grealish aos rossoneri. Recentemente, o português admitiu estar 100% focado no Milan. No entanto, pode deixar o clube no final da temporada. A equipe do Chelsea entrou na disputa com o Liverpool e Manchester United e apresentou uma proposta na casa dos 130 milhões de euros à equipe do Benfica pela contratação da joia Enzo Fernandes. Segundo a notícia, o jornal Record, os Blues querem trazer o meia-campista argentino de 21 anos já na próxima janela de transferência, que acontece agora em janeiro. Vitor Pereira aprova a contratação de Quinteiro e Flamengo abrirá negociação pelo meia. É isso mesmo, torcedores. Juan Fernando Quinteiro foi oferecido a alguns times do futebol brasileiro, como Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro e também Palmeiras e Flamengo. O interesse do jogador, no entanto, é jogar no rubro-negro da Gávea. A diretoria levou o nome ao treinador Vitor Pereira e o técnico aprovou a contratação do jogador colombiano, que atuou no River Plate em 2022. Vitor Pereira gosta da característica de Juan Quinteiro e, inclusive, tentou levar o jogador para o Fenerbahçe da Turquia em 2016. O treinador autorizou a chegada do colombiano à Gávea para que seja uma espécie de reserva de luxo de Everton Ribeiro e de Arrascaeta. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola. E o Real Madrid segue e intensifica a operação para contratar Bellingham, o jogador que pertence à equipe do Borussia Dortmund. Bellingham, o meia-campista de apenas 19 anos, foi um dos grandes destaques da Inglaterra na Copa do Mundo de 2022. Atualmente no Borussia Dortmund da Alemanha, o jovem chamou ainda mais a atenção dos gigantes europeus, que devem travar uma briga histórica pela contratação. Dentre os interessados, a equipe do Real Madrid se destaca e já começa a intensificar a operação para comprar o craque que pertence ao Borussia Dortmund. Segundo o jornal espanhol Marca, o Real Madrid sabe que o Borussia Dortmund quer liberar o jogador apenas após o final da temporada europeia. No entanto, sabendo que a disputa pelo jogador vai ser bem acirrada, os merengues já começaram a se movimentar para concretizar a negociação, conversando com membros do staff do atleta e com o clube alemão.
A negociação, apesar de não ter ido nenhuma proposta oficial entre os clubes, está acontecendo de forma indireta. A equipe do Real Madrid já mantém contato com o Bellingham há aproximadamente um ano. Inclusive, existem informações de que os dirigentes do clube espanhol pediram para ele não renovar seu contrato com o Borussia Dortmund, que vai até junho de 2025, e ele acatou o pedido dos espanhóis. Então a equipe do Real Madrid está muito confiante na contratação de Bellingham. E aí, torcedores, vocês gostariam de ver Bellingham na equipe do Real Madrid? Comente aqui e deixe a sua opinião. Esse daqui foi o nosso Mercado da Bola de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo e até o próximo Mercadão da Bola.